É vitória do Verdão e foi uma vitória com autoridade. Palmeiras 3, Santos 0, no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil. Justamente no dia em que o clube comemora 112 anos de história. E quem resolveu aparecer mais uma vez foi ele, Flaco Lopes. O argentino vive uma fase simplesmente espetacular. Marcou 2 gols no Clássico e já ultrapassa a marca de 30 participações em gols na temporada. É confiança lá em cima e bola na rede. Mas não foi só o Flaco que brilhou. John Arias fez uma partidaça, partiu pra cima, desmontou a marcação com belas jogadas e foi um dos grandes nomes do Palmeiras em campo. E olha, o placar poderia ter sido ainda maior. Vitor Roque e Maurício desperdiçaram grandes oportunidades. E até o Giai, que conseguiu sua primeira assistência com a camisa do Palmeiras, teve chances para deixar o dele. Por 3-0, festa no aniversário, vantagem importante nas quartas, mas ficou aquela sensação, cabia mais. Agora eu quero saber, esse Palmeiras finalmente está chegando no nível que a torcida espera? E o Flaco Lopes já é o grande nome do Verdão nessa temporada? Roda a vinheta porque hoje tem muito mais assunto sobre essa vitória importante do Palmeiras. Se você gosta desse conteúdo, já se inscreva no canal, deixe seus comentários e vamos ao pós-jogo com o pessoal da ESPN. Só que assim, acho que está muito claro que a estratégia do Santos não contempla a Copa do Brasil. Exatamente. Porque a partir do momento que você entende por bem o pouco que ele tem de qualidade ali, você abre mão para o jogo de ida, como se, não, hoje é tudo muito tranquilo, jogar com o Palmeiras no Bank Park é muito tranquilo, eu penso no jogo da volta, você disse que o que interessa mesmo é o Campeonato Brasileiro. E isso partindo de uma ideia que Alexandre Matos e Neymar e rede social estão falando a verdade, que foi realmente só por uma questão de estratégia. E se for, acho que dá para questionar essa estratégia. Não acho que tenha que ser esse negócio de só vai brigar pelos 45 pontos pelo Campeonato Brasileiro. Eu acho que se apresenta uma competição. O futebol brasileiro tem sido isso. Os planejamentos são ruins, é muito time grande, investimento brigando contra rebaixamento ano após ano, só que também são as Copas que dão um respiro financeiro, de autoestima para torcedor, até de ganha aqui numa Copa um jogo de ida, um jogo de volta, uma classificação, vira um pouco a chave para uma briga no Campeonato Brasileiro. Então você abrir mão, assim como parece no discurso ter sido a situação do Neymar para o Santos, é complicado. De jogo, o Jean já detalhou a história do jogo, eu voltei um pouco, uns dias, no que foi o jogo do Palmeiras contra o Vasco no fim de semana. Porque causava, para mim, uma falsa sensação de que, nossa, o Vasco está travando muito o Palmeiras, o Vasco faz um grande jogo. Só que para mim era muito mais um Palmeiras que parecia que estava ali ainda entendendo e quando é que ele ia acelerar um pouco mais. O Santos hoje, para mim, ele não faz exatamente um grande jogo no primeiro tempo. Eu acho que até ele tomar o primeiro gol, ele tenta minimamente competir, mas é só o competir. É o competir, só exatamente. O competir. E aí, só o competir, eu acho que num clássico também não... Porque em algum momento só competir contra o Palmeiras no Allianz, você sabendo do que esse time é capaz, sabe? E aí tem o que você não controla. A falha do Brasão, a única coisa que muda da história do jogo contra o Vasco é que o Flaco tem que tirar com muita qualidade a bola para fazer o gol na finalização contra o Vasco. Hoje ele não tira tanto, o chute dele nem é exatamente tão no canto, só que ele conta ali com a falha do Brasão. A falha do Brasão é maior do que a falha do Léo Jardim. Só que não é só a falha do Brasão, porque eu também acho muito injusto virar e colar, sabe, na testa dele que ele é o culpado. É o tanto de jogador que tem por ali, mas que você não protege a frente da área, então indica, para além da falha do Brasão, que você não sabe como se defende. Se defender é simplesmente ter jogadores dentro da área. Você tinha, se não me engano, 8. Uhum. No segundo gol, que é o lance do Arias, o drible do Arias, tem muita individualidade da genialidade do Arias, mas você tem, de novo, 7 jogadores dentro da área. Ter gente atrás da linha da bola não quer dizer que você está se defendendo bem. Então, falar só do Brasão é pouco. Então, falar de estratégia de Neymar, podemos falar da estratégia de como se defende mal o time do Cuca no jogo de hoje. Acho que tem muita coisa para se debruçar sobre o Santos, mas também falar sobre um Palmeiras que, mais uma vez, com qualidade e na hora que escolhe acelerar um pouco mais diante da fragilidade do adversário, também encaminha a situação. Um time, Birner, que entrou realmente com uma postura mais defensiva, voltou o Veríssimo, aí colocou o William Arão ali no meio, para dar uma protegida também, aí você tinha Arão, aí você tinha o Gustavo, não colocou o Bom Tempo, não colocou o Gabigol, ficou um time sem uma referência na frente. Então era um Santos que estava tentando dar uma segurada, equilibrar. E a estratégia parecia que ia dando certo, até que deu errado, né? E deu errado cedo, com 30 minutos. E vou falar uma coisa para você. Com 20 minutos do segundo tempo, acho que mais ou menos depois que sai mais um gol do Palmeiras, acho que com 20, né? Foi por aí, alguma coisa assim. Um pouquinho antes. Não, um pouquinho antes até. Mas com uns 20 minutos ali, eu vou falar para você, eu olhei para o placar, olhei para o tempo, falei, caracas, ainda tem mais uns 28, 29 minutos aqui.
Aí começou um processo de oração para acabar logo, viu? Essa foi a realidade. Tudo bem, Birner? Tudo bem, William? Boa noite a você, Jean, Pedro, Calçado e aos fãs do esporte. No tempo do Pelé, o Santista torcia pro jogo ter Isso, uma hora. Uma hora. Né? Agora o Santista torce pra Você torce para acabar logo. Fala, nossa, para, não tem uma pausinha para hidratação aí? Para aí, chega, não dá mais. Você lembra do meu diálogo com vocês do outro lado do corredor aos 10 minutos do primeiro tempo? Mas foi o mesmo diálogo que eu tive com o Dimas e você não ouviu. Eu não vi. Falei a mesma coisa pro Dimas antes. Eu vi, assim, não, porque assim... Você que está em casa, ele não se mistura, sabe? Ele fica lá num outro canto, fica aqui eu, Calçade, Dimas, Vini, o Pedro chega, vem o Pedro, não sei o quê. O Jean também não se mistura. Mas é que o Jean mora muito perto, então ele tem um, né? Ele tem um motivo aí muito forte, um puxadinho. Ele não, ele fica do outro lado, porque você fala vocês lá e eu aqui, né? Porque assim, era muito óbvio que a gente tinha 2 cenários de jogo. O Palmeiras dominando com dificuldade de criar, e o segundo, o Palmeiras dominando e construindo. A terceira hipótese, o Santos dominando o jogo, não existia. Pela escalação, Sim. pela qualidade individual e até um pouco pela questão tática. Até porque eu acho que, como disse o Jean na abertura, quando o Flaco destrava o jogo, mesmo um pouco depois, eu não acho que o Santos tomou um baile coletivo do Palmeiras. Não, mas ele tenta fazer o que exatamente o que você falou, desculpa. Você fala, o Santos dominar. Ele tenta achar que vai dominar quando ele se lança. E aí, eu acho que ele destrava para o Palmeiras. Então, mas aí é a circunstância de jogo. Aí eu acho que o Flaco, e eu concordo muito com o Jean e com você sobre a qualidade do Flaco, como ele vem jogando, e não é de hoje, e não é só no pós-Copa, é por isso que ele foi para a Copa, né? Vale lembrar, ele quando a gente fala de construção, você fala, qual o primeiro jogador do Palmeiras que eu contrato do meio para frente? O Arias. Qual é o jogador que às vezes está em melhor fase? O Maurício. Qual é o melhor jogador, se a gente for pegar o último ano do Palmeiras? Mais constante, o mais decisivo. O Flaco sobrando. Sem dúvida. Sim. Tanto que ele foi para a Copa do Mundo pela seleção vice-campeã mundial. E ele destrava o jogo com casquinha em lançamento longo, com gol de cabeça, com lance fora da área, com gol que ele entra na área, com tabela, ele faz muitas coisas, né? Tinha uma pergunta aqui no chat, desculpe que eu não lembro de que, o Flaco é 10 ou é 9? Ele faz um pouco de tudo. Ele não é um meia, ele é um segundo atacante, mas ele faz um pouco de tudo. Ele joga atrás do atacante, ele pode jogar um pouco mais pelo lado, se aproximando do atacante. E ele é muito inteligente, além de ser um jogador de bastante técnica. Do momento em que ele destrava o jogo em diante, a partida ficando cada vez mais fácil para o Palmeiras. O Santos tenta sair um pouco mais. Eu acho que tem um erro de escalação do Cuca. Já que a ideia inicial era jogar fechado, marcando e contra-atacando, era o Rony por dentro, mesmo que não seja mais o jogador do passado, como ele já jogou com o Abel, quando o Palmeiras também era um time de marcação e contra-ataque, basicamente, e ele não fez isso, né? E aí o jogo foi ficando cada vez mais fácil, e eu concordo, se o Palmeiras tivesse um pouco mais de capricho na finalização, tinha feito 6, 7 gols, não ia mudar absolutamente nada. Se o Abel for ultra, mega, super, hiper, sei lá mais o que precavido, ele coloca uns 6 titulares para jogar na Vila Belmiro e pronto. Acho que é o que vai ser. E ainda chega no Se segundo fosse tempo. 6-0, ele podia colocar o time inteiro. Talvez possa ser 7-8 primeiro tempo. Aí tu roda bem no isso, intervalo. no segundo tempo É só tira, para mexe. tirar Exatamente. qualquer risco. Exatamente. O Calçade, para passar para você aí, é impressionante, né? 44 jogos, 32 participações em gols, hein? Ele... Tá voando, cara. Boa noite. Impressionante. Ele demorou um pouco no Brasil, né, para se adaptar. Eu acho que isso é normal. E é bom você lembrar, Calçade, porque muita gente queria que ele fosse vendido. Quando o River ofereceu uma grana para levar, leva esse grosso. A gente ouviu muito isso. Que o Palmeiras tinha Flaco e Merentiel. E o Merentiel foi. Eduardo de Menezes. Falou Merentiel, ok. Merentiel se desculpou ao vivo. Numa entrevista. O Merentiel foi pro Boca, né? E o Palmeiras liberou. O Flaco, o Palmeiras segurou. E aí precisou de mais tempo do que outros jogadores. Eu acho isso muito normal no futebol. É que a gente não quer o cara cheio. Você pode falar, pô, mas o cara saiu da Argentina e veio pro Brasil. Aí se ele vai pra Inglaterra, então, cara, não dá para entrar na cabeça dos jogadores. Tem gente que não tá nem aí, onde tá jogando, para outros faz diferença. E você percebe que jogadores, quando se adaptam melhor à cidade, aos companheiros, às vezes perde uma timidez, entra num ritmo também que talvez ele não tivesse para jogar. Porque com o Abel, todos jogam, todos correm. Não tem... Esse corre menos, esse corre mais. Você vai correr menos, você vai correr
pro fulano. Sabe, você não encontra isso no time. É isso que Abel, torna o time consistente quando os momentos não são bons. Exatamente. E é da onde ele busca vitórias para se recuperar de fases ruins, que ele tem também. Então, isso nenhum time no Brasil, assim, você olhando assim, agora você olha para ele e fala assim, tem 11 caras com as mesmas tarefas, com assim, coisas. Todo time tem, olha, esse aqui fica, esse aqui não faz. E o Palmeiras tem uma ideia de jogo que eu gosto, acho super legal, né? Mas aí você tem que trazer os caras certos, né? Você não vai trazer aquele que fica encostadão e vai, num lampejo, resolver. E o Flaco tem feito isso, super adaptado. E ele destapou, sabe? Ele tirou a tampa da panela ali contra o Vasco e hoje. Porque o Palmeiras o Palmeiras tinha o Alan. Era 3 zagueiros, mesmo se o Giai jogasse, seria um terceiro zagueiro, mas eram 3, o Alan fazendo um vai e volta na beirada, tem essa capacidade e isso o torna um jogador mais valioso, porque o time de fora, né, o inglês, o italiano, qualquer time, quando vê um cara que joga, ele é ofensivo e ele sem a bola, ele participa do jogo, fala, opa, me interessa, ele passa a valer mais. E o Palmeiras sabe disso e o jogador também. Só que ele tem que mudar o jogo. Ele não pode jogar com 3, quem que ele vai adaptar a essa função? Não tem, volta com 4 linha de 4 normal. O Arias vem jogar mais pelo lado direito, o lado esquerdo hoje ficou mais pro Piquerez, em relação ao direito com menos jogo. Né? Porque o Maurício está por dentro e é um Palmeiras que, dentro dessas mudanças que eu falei, vai com 3 zagueiros, vai com 4, vai com ala, vai sem ala, tem 2 caras que são os pilares do jogo. Você tem o Andrés Pereira e o Marlon Freitas. Você vê, o Abel não modifica esse setor. Vai entrar um terceiro aqui, vai entrar... São os volantes organizam muito o time. E num jogo com mais dificuldade para organizar, o Palmeiras sente um pouquinho mais. Se eu sou adversário, eu tento barrar o Palmeiras a partir dos volantes. Né? Isso, claro, fica fácil? Não fica porque tem um quarteto ali na frente jogando curto. E tem várias armas. Tem a bola parada, tem o jogo aéreo, o lateral que passa e cruza. Hoje o Flaco fez gol. Então o Palmeiras, se fala eu vejo tanta gente falando mal do Palmeiras, acho que o Palmeiras tem suas fases ruins, Sim. Mas o Palmeiras consegue se recuperar mais rápido. Agora, mudou a característica, né, Calçade? Acho que você falou bem, porque... tudo bem, até o Arias foi poupado contra o Vasco, mas o Arias em geral era o titular e o Alan também. E o Maurício aqui não vinha sendo titular, o que era até discutível pelo fato do Maurício ser um dos caras que tem jogado melhor aí depois da Copa do Mundo. Mas você tinha os 2 caras de beirada agudos, né? Os caras ali do 1 contra 1 forte, com habilidade, com velocidade e tal. E na hora que você coloca o Maurício nessa vaga, porque é o que aconteceu, né? Como o Calçade falou, o Piquerez passou a ser o cara ali aberto pelo lado esquerdo, mas o Maurício entrou no time, porque ele entrou no time, não foi o Arias. O Arias já vinha sendo titular, ele foi poupado contra o Vasco, mas ia voltar ao time de qualquer maneira. Entra o Maurício, e o Maurício é mais um meia. O Maurício é um meia ofensivo, é um cara que às vezes joga ali mais próximo do Flaco, às vezes até à frente do Flaco, mas ele é um meia. E acho que até isso é bom para o Palmeiras, porque estava faltando também essa criação ali pelo meio. E eu acho que você ter o Maurício de alguma maneira ajuda. O que não tem ajudado é a fase do Vitor Roque. O Vitor Roque está muito mal. E assim, a gente sabe que ele ficou um tempão machucado, ele ficou um tempão sem jogar. A gente sabe da qualidade dele e acho que o Abel, por conhecer a qualidade dele, está insistindo, porque ele sabe que em algum momento vai acontecer aquilo que aconteceu... Quando ele chegou. Quando ele foi contratado. A gente lembra, né? Tinha um monte de gente já somando, olha aí, não faz gol, os minutos sem gol e tal. Aí aquela coisa de falar, cada gol dele custou 10 milhões de reais, aqueles papos todos. E no fim das contas, uma hora ele destravou. O problema é que você está num momento muito crucial da temporada e ele está perdendo gol o tempo todo. Então, não sei assim, o que vai acontecer para ele conseguir dar essa destravada e poder seguir como titular, porque ele está bem abaixo. A gente já tem um Abel aí, mas pode falar, a gente coloca já. Não, e mais que perder o gol, é como você participa de criação, porque eu acho que o jogo de hoje, assim como o jogo do Vasco, você puxa o Cerro na semana passada, depois a derrota para o Fluminense, depois o Cerro na semana anterior, depois foi o Inter, 0-0? 0-0. Ainda não é exatamente sobre criação. Acho que as histórias são
quando se posta para criar, sabe, manejar, induzir para criar, ainda tem alguma coisa. É quando tem campo, induz o adversário a vir, ou para o gol, que constrói com alguma individualidade, ou para a falha de goleiro. Aí quando você atrai, aí você sai em velocidade. Acho que essa tem sido a marca das últimas semanas. Não dá para falar da marca atual do Abel, porque tudo muda muito rápido. Já teve um bom Palmeiras, o pedido para o Abel sair, agora o Palmeiras voltou a ficar bem. Só que ainda estou vendo muita construção em velocidade quando o adversário dá campo. Não exatamente uma construção com um bloco um pouco mais baixo, que também de ver um pouco mais desse Vitor Roque. Funcionava bem assim. Então, né? Mas ele não tem funcionado bem assim. E ele agora, como último homem, porque ele é o último homem, não é o Flaco, né? O Flaco, a gente já falou, ele é um 9,5, ele vem jogar como 10 o tempo todo, e por isso faz muito gol de fora da área também. Mas o Vitor Roque é, teoricamente, o cara mais perto do gol. E aí o cara mais perto do gol também não pode perder os gols que ele tem perdido. Vamos ouvir o Abel. Vou deixar uma perguntinha aqui para a volta. Não sei se o Abel vai falar do Vitor Roque, se a gente vai ter esse tipo de pergunta, imagino que deva ter, mas deixa uma perguntinha para a volta. Vitor Roque, então, dá sequência para ver se dá liga, como aconteceu, ou dá uma poupada e tenta alguma outra alternativa? A gente responde isso daqui a pouquinho. Vamos para a coletiva. Olha, em primeiro lugar eu gostaria de dar os parabéns ao nosso Palmeiras. Em segundo, dedicar esta vitória ao Lito. E que Deus lhe possa dar toda a força que ele precisa e que continue até ao fim, que não desista. É o que eu lhe posso dizer. Em relação à pergunta, é um dia especial para todos nós, não é só para os nossos torcedores. Palmeiras é de todos nós, é dos torcedores, é da comissão técnica, é dos jogadores, é do staff, é dos funcionários, é todos aqueles que gostam e amam e seguem o Palmeiras. Portanto, hoje é um dia especial para todos nós e, logicamente, também para os nossos torcedores, porque fazem parte daquilo que nós chamamos a família Palmeiras. Desde 2020, desde que eu cheguei ao Palmeiras, a única constante que existe, pelo menos para aqueles que são mais atentos e entendem, a única constante é a mudança. Mudança a todos os níveis. Criamos internamente, com a ajuda de todos, uma cultura. E para se criar uma cultura tem que se criar hábitos. E para se criar hábitos é preciso uma exigência. E para criar exigência é preciso processos. Eu falo daquilo que eu conheço. Nós sabemos que o Palmeiras tem 112 anos de história. Vocês olham para essas paredes que estão aí. E o último sou eu. Mas eu só sou porque os outros foram. Ou eu sou porque os outros foram. E portanto... tem sido esta a minha sina como treinador, é todos os anos andar à procura. Foi assim no Braga, vendendo muitos dos melhores jogadores que tínhamos, foi assim no PAOK, no Braga 2 meses e meio na formação, em que vendemos um jogador da formação, na equipa principal 2 anos, em que vendemos 2 ou 3 jogadores e andamos sempre à procura de soluções. No PAOK, idem aspas, e no Palmeiras, então, 6 anos de trabalho e uma dificuldade e um desafio muito grande, estar sempre à procura de soluções de jogadores que são vendidos por valores que permite hoje ao Palmeiras muitas vezes dizer que não, hoje, mas se vocês se lembrarem, as minhas 2 primeiras contratações que fizemos foi o Kusevic e o Breno. Há 2 anos atrás, muitos acusavam a nossa Presidente por não contratar, por ser uma pessoa visionária, por ser uma pessoa que entende e percebe o futebol mais que muitos e sempre olhou para o futebol com responsabilidade, sem perder a ambição de lutar sempre por títulos. E como tu disseste bem, parece que é fácil. Tu olhas para as equipas que estão no Brasil, quantas apostam como nós apostamos nos jovens e que lutam pelos mesmos objetivos? Nenhuma. Portanto, é mérito muito daquilo que se faz na formação e no recrutamento da formação. Todos vocês sabem que a nossa Presidente investe muito, juntamente com a sabedoria do nosso diretor João Paulo, naquilo que tem a ver com o recrutamento.
Vocês sabem que não há nenhum jogador que suba a equipa profissional vindo da base sem o Castanheira a dar o aval dele. Não há nenhum. O Castanheira é a pessoa responsável da comissão técnica a dar o aval para esses jogadores subirem, e o treinador decide, como estavas a dizer há pouquinho, decide quando é que os jogadores devem ir para a Disney, ou quando é que deve treinar, quando é que deve meter. Tenho a certeza hoje que o Heitor entrou hoje e estava todo cagadinho. Faz parte. É bom que ele entenda que a cobrança é grande, mas é assim que começa, aos pouquinhos, um bocadinho de cada vez. Hoje 5 minutos ali, mais 20 aqui, e é isto que lhe vai dar também ao longo do tempo, como temos feito com muitos aqui. Parece fácil, mas é um trabalho feito não só pela base, não só pela comissão técnica, também pela nossa presidente Leila Pereira, também pelo nosso diretor Barros, que poucas pessoas sabem o quanto ele cuida e trata não só daquilo que ele faz dentro do CT, mas sobretudo extracampo. E não posso deixar de não falar de todo aquilo que é o nosso staff, o nosso núcleo de saúde e performance, da nossa nutricionista, da nossa psicóloga, de todos os recursos que nós temos dentro do clube que nos ajudam a que estes jogadores sejam, entre aspas, formados na base, educados na base, mas exponencialmente potenciados na equipa principal. Fruto desta organização, fruto destes processos, e ao longo de 6 anos, como vocês podem ver, criamos uma cultura. E sorte tenho eu, muita sorte, já disse isso, que me dá algum trabalho, ou muito trabalho, ter uma presidente que olha para a comissão técnica muito para além daquilo que são os resultados esportivos. Porque os resultados esportivos podem vir, podem não vir, mas tudo que tem a ver com processos, com gestão, com métodos, está muito bem evidente para aqueles que querem ver. E, portanto, agradeço todos os dias a confiança da nossa presidente, que vê muito para além daquilo que toda a gente olha, que são os resultados, e ela vê muito para além daquilo que são os resultados esportivos. Abel, tudo bem? Bruno Milhões, Rádio Bandeirantes. Na última fase dessa competição, o Palmeiras venceu por 3-0 na ida, e no jogo de volta você optou por dar descanso a alguns jogadores. Você crê que nessa fase vai ser possível fazer isso de novo contra o Santos na Vila Belmiro? E dentro dessa questão que fala sobre a parte física, tem preocupação em relação ao Gustavo Gomes, que saiu no intervalo? Teve alguma questão em relação a isso? Falar mais uma vez, o futebol brasileiro não perdoa a ninguém. Não é só os jogadores, é a comissão, é as comissões técnicas, porque também viajamos, também ficamos sem dormir, também cansamos. O nosso elenco está bem enxuto, pena que temos 2 ou 3 lesionados que nos dariam outras soluções, mas nós sabemos nesta maratona que é os jogos que temos, é fazer a análise e perceber o que é que tem o Arias, perceber o que é que tem o Gomes. Já vos disse, não vou descansar ninguém, vamos apostar tudo em todas as competições e no final vamos ver o que é que nos toca. Abel, boa noite. Maurício Ferreira, da Rádio Band News FM. 2 perguntas, por favor. A primeira, como você analisa o jogo? A gente está falando de um placar de 3-0, mas que pelas chances do Giai, do Maurício e do Vitor Roque no segundo tempo, hoje o Palmeiras poderia ter conquistado uma vantagem já, quem sabe, aí de 6-0 no marcador para o jogo da semana que vem. Como funciona a cabeça do treinador em analisar o jogo de hoje, sabendo que essa vantagem poderia ser muito maior, já pensando também para o duelo de volta? E uma segunda também, se me permite, ainda em relação à primeira pergunta feita sobre o Arias. Pela direita no Fluminense, que ele também teve um grande destaque. Claro que tem o prejuízo da saída do Alan, prejuízo técnico, né, não financeiro, mas se você entende que também vai dar para potencializar o John Arias nesse time do Palmeiras, colocando ele pela direita, como foi no jogo de hoje. Obrigado. Não, o Arias quem o potencializou foi a nossa presidente, que pagou por ele. Vendemos um por 40 milhões e pagámos 25 por este. Acho que é um jogador e as conversas que tive com ele foram espetaculares. Professor, eu jogo no meio, eu jogo na esquerda, eu jogo na direita. Isso é fantástico.
mas onde é que tu realmente gostas mais de jogar? Eu disse-me, eu sempre gostei de jogar pela esquerda, pela direita. Isso pode ser mais difícil jogares pela direita. Houve 2 ou 3 jogos que acabou por jogar em função daquilo que tenha sido o rendimento do Alá, mas nós sabíamos, portanto, nós conhecemos muito bem os jogadores e mais do que conhecer os jogadores falamos com os jogadores. Temos o Filipe que também pode fazer essa posição, temos o Kelvin que também pode fazer essa posição, cada jogador com as suas características. Desde que estou aqui já jogamos em vários sistemas, alguns mais fixos, outros mais híbridos. Lembro-me perfeitamente, por exemplo, da grande vitória que fizemos aqui contra a LDU, em que jogámos com 3 zagueiros. Belíssimo jogo que fizemos, mas depois nós temos que pôr na equação o adversário. Nós sabíamos que a forma como o Cerro marca, a forma como o Santos marca é diferente de outras equipas, como por exemplo o Fortaleza marca, há equipas que marcam zona, há equipas que marcam individual com sobra. Nós sabíamos que o Santos fazia uma marcação individual com sobra. Era fundamental nós podermos ter uma dinâmica que pudéssemos disposicionar estas marcações, e nós sabemos o quanto é difícil e a frescura física que tu precisas ter para jogar em marcação individual. E acho que, como tu disseste bem, acho que respondendo à segunda pergunta tua do jogo, acho que fizemos um jogo consistente, fizemos um bom jogo com boas dinâmicas, tendo em conta as características do nosso adversário. Volto a referir, porque nós no Palmeiras não joga sozinho, às vezes jogamos mal, muitas vezes por mérito do adversário, outras vezes jogamos mal por falta de inspiração, às vezes jogamos mal porque nem todos os jogadores estão no mesmo nível de forma. Mas não posso deixar de concordar contigo que tivemos 2 ou 3 oportunidades que não podemos falhar. Não podemos falhar, eles sabem, mas faz parte do futebol. Como humanos que somos, vamos errar. Eu sei que eles não queriam errar, e se havia alguém que queria fazer golos eram eles. Não deu. Acho que é uma vantagem interessante, mas temos que fechar a eliminatória lá. Abel, Isabela Yami do Band Esportes, você está falando sobre sistema, e depois que parou a Copa do Mundo, você tem usado mais os 3 zagueiros. A tendência agora é você voltar para a linha de 4, principalmente porque você não tem mais o Alan, ou foi só uma questão de jogo específico hoje? Olha, como é que eu hei de explicar? O sistema é uma coisa que é estática, mas o jogo é dinâmico. O sistema é uma coisa que vocês olham no início do jogo, está a 3, mas depois isto é dinâmico, isto roda. Vocês sabem como é que joga o Chelsea? Vocês sabem como é que está a jogar agora o Atlético Mineiro, que já não perde há não sei quantos jogos? O sistema dá-te aquilo que tu quiseres. A mim custa-me discutir sistemas com vocês, porque eu não discuto com o médico o que é que o meu jogador que está constipado, como está este jornalista aqui, se vai tomar Benuron ou se vai tomar... Não sou eu que sei, eu não vou discutir com ele. Posso-lhe fazer perguntas, agora estar a discutir com ele tem muito mais conhecimento que eu. Portanto, eu não vou discutir sistemas com ninguém, cada um dá a sua opinião, está tudo certo. O sistema dá-te o que tu quiseres. Um sistema de 3 zagueiros pode ser altamente ofensivo, um sistema de 4 defesas pode ser altamente defensivo. Eu sei, eu estou só a comentar a pergunta, eu não estou aqui a confrontar. O sistema dá-te o que tu lhe pedires dele. Eu adoro jogar com 3 zagueiros porque me permite o quê? Permite-me ter 7 jogadores a poder atacar e ter sempre 3 a resguardar a linha defensiva. E eu, quando olho para o jogo, eu não olho só para o jogo do ataque. O jogo não funciona só quando nós temos bola. O jogo funciona, é tão importante o momento que tu tens bola, como é importante o momento que tu apertes, o momento que o adversário te transita, os momentos de contra-ataque, os momentos de bola parada ofensiva. 3 zagueiros dá-te uma força tremenda na bola parada. Cada um olha para onde quer. Posso olhar para o copo, para a parte do copo, se ele tiver meio, olho para a parte de cima ou para a parte de baixo. Portanto, eu costumo dizer, mas é bom para a discussão. O que eu vou estar aqui a dizer é, eu faço tudo aquilo que eu sinto que é o melhor para o Palmeiras. O Palmeiras tem 112 anos de história, certo? Tem 112 títulos? Tem? Abel, aqui, Guilherme Giuliani. Muito bem. Voltando para cá, daqui a pouco a gente vai ouvir o Cuca, né? Antes a gente vai fazer um intervalo, mas só para dar uma arrematada aqui, né, Jean? Sobre
Não, desculpa, o Arão correndo essa bola me comoveu. Não dá. E a finalização do Maurício, a do Giai não me surpreendeu tanto, mas a do Maurício me surpreendeu. Acho que a questão é essa. Esse cruzamento do Jogo 0x0 ele não perderia. Essa foi a primeira assistência do Giai desde que chegou ao Palmeiras. Exatamente. Fala, Jean, desculpa. Coletiva do Abel. Eu acho que, enfim, a coletiva não foi das melhores coletivas, acho que não teve nada de tão especial assim. Claro que ele tem essa questão de agradecimento, de gratidão ao clube, de exaltar todos os seus pares ali, as pessoas que trabalham com ele. E acho que é absolutamente compreensível, um pouco daquilo que o Calçade falava no começo. Porque venham os títulos ou não, né? Acho que o processo está todo ali, ele sabe o quanto isso é raro no futebol brasileiro, ele sabe o quanto é raro ele ter sido blindado. Porque, vale lembrar, né? Agora tá bom, o Palmeiras vem de duas goleadas, quem quiser considerar 3x0 goleada, mas se a gente voltar uma semana atrás, tinha mais da metade da torcida pedindo a cabeça dele, pedindo... Então, assim, eu acho que assim, essa compreensão de que o ambiente e de que o modelo de gestão do Palmeiras é, de fato, diferente do modelo de gestão padrão do futebol brasileiro, é algo que ele tem e que tem um valor realmente muito grande. Eu acho que isso é indiscutível. Independentemente de se vai ser campeão, de se não vai ser campeão, de quem vai ganhar qual título, de como as coisas vão acontecer esportivamente, como ele mesmo falou, eu acho que ele tem essa compreensão e é um fato, para mim, indiscutível. O Palmeiras não estava jogando bem, é verdade. O Palmeiras jogou melhor os 2 últimos jogos, não quer dizer que isso vá continuar nas próximas partidas, mas é o que eu sempre acho, assim, quando a gente fala de futebol brasileiro, tudo é muito exagerado, tudo é muito rápido, tudo é... E isso vale, inclusive, para quem tem o crédito absurdo que ele tem. Falando nisso, Vitor Roque, rapidinho que eu tenho que ir pro break. Super rápido. Só destacar sobre gestão, que o Palmeiras vendeu um jogador que ajuda, que teria importância em alguns momentos da temporada, mas que não é um dos principais jogadores por uma fortuna. Sim. Isso é gestão. Olhando, por exemplo, os últimos meses do Maurício ou do Alan, eles são jogadores diferentes, o Maurício joga mais que o Alan. Sobre o Vitor Roque, o ataque ideal hoje, se tivesse o Alan, seria Maurício e Flaco. Perfeito. Maurício um pouco mais solto, Flaco um pouco mais adiantado, trocam ali e tal, mais do que com o Vitor Roque. Você me pergunta se insiste ou não no Vitor Roque. Dá essa sequência ou pensa... Se o Paulinho não se recupera para você colocá-lo, sim porque o Vitor Roque, por mais que eu não acho um craque, um jogador de nível altíssimo, acho que um jogador que pode ser muito útil, que tem velocidade, que tem força, que como outros jogadores do Palmeiras, pode recuperar, pode jogar em nível bem mais alto do que tem feito. Então, como é característica do Palmeiras e do Abel, sim, insiste no Vitor Roque. Óbvio, se amanhã o Palmeiras fosse jogar uma decisão da Libertadores contra o Flamengo, o meu discurso seria outro. Olhando o momento do Palmeiras na temporada, sim, insiste para tentar recuperar o jogador. Jogo que vem resolvido para dar confiança. Passou um lance ali, vocês vão lembrar, uma bola cruzada. O Maurício, eu acho que é capricho. Se tivesse 0x0, ele não teria perdido. O Vitor Roque tem uma bola que ele recebe, acho que é na risca da pequena área. Ele domina e você vê que é um domínio de falta de confiança. Exatamente, se eu bato aquilo ali é falta de confiança, ali com o tempo. E ele ficou muito tempo fora. Eu acho que eu estou com o Birner. Pelo cenário que é, o contexto que é, deixa para ganhar confiança. Semana que vem o papo está resolvido. Ele lá em campo. Calça, fecha, ele tem que fazer um break. Bora lá. É importante no Palmeiras, mas ele tem um rancor com a imprensa, mesmo, o Abel, né? Mesmo no momento que não precisava ter. A pergunta não tem nada de agressiva. Eu não lembro a repórter que fez o nome dela, mas a pergunta foi no final responde. Pertinente, perfeita. Inclusive eu falei aqui, boa pergunta. Ela perguntou do jogo e o sistema faz parte. Aí o que ele fala, que o sistema não vale nada. Assim, o sistema, claro, o sistema é uma disposição... Ele não discute o sistema porque ele não discute com o médico sobre... O sistema é uma disposição inicial. É claro que ele se modifica com e sem bola, mas ele pode falar isso. Eu acho que é a missão do treinador. Quando alguém pergunta algo que não tem nada a ver com futebol, se critica. Quando alguém pergunta algo que tem profundamente algo a ver com futebol, ele não quer responder. Agora, ele não quer responder sobre futebol
porque ele está dizendo que quem perguntou não é uma especialista. Agora, ele vive dando aula para a imprensa de jornalismo. E ele nunca então, fez. E ele também não é. Então, cara, ele precisa entrar num acordo. A pergunta é perfeita e todos que estão lá estão para perguntar. Não é só para levantar a bola para ele cortar e falar bem da presidente, falar bem do preparador, falar bem de não sei quem. E mesmo no dia onde está tudo bem, sobra um pouquinho desse rancor. Eu acho isso totalmente desnecessário. Se ele fosse dirigido por Hugo Palaia, antigo dirigente do Palmeiras, poderia fazer uma auto-entrevista, como já aconteceu em outros tempos. Mas provavelmente ele também não teria ficado nas fases ruins. Como ele tem a Leila Pereira como presidente, ele tem que explicar as coisas para o torcedor do Palmeiras. Vamos para o intervalo, seguimos no YouTube e na volta a gente vai ouvir o